Olá pessoal, bom dia! Aqui é o professor Paulo Henrique, em parceria com o professor Marco César. Formamos aqui a equipe de Biologia 2 do Colégio Leonardo da Vinci. E hoje nós vamos fazer a correção das questões sugeridas do capítulo 19, páginas 406, questão 1 e páginas 407, questões 4 e 6. Tudo bem? Então vamos acompanhar a correção. Olha só, na questão 1 diz assim: doenças graves como o botulismo, a lepra, a meningite, o tétano e a febre maculosa são causadas por bactérias. As bactérias, no entanto, podem ser úteis em tecnologias que empregam a manipulação de DNA, funcionando como verdadeiras fábricas de medicamentos como a insulina. Letra A. Explique como a bactéria pode ser utilizada para a produção de medicamentos. Então vamos lá? Pessoal, olha só. A letra A ela é muito simples. O que acontece? Você tem um segmento de DNA que codifica uma proteína de interesse, você pode tirar esse segmento e incluir nos plasmídeos das bactérias, né, conforme a gente viu nas aulas ao vivo. Então vamos construir aqui a resposta. Seriam, olha só, segmentos de DNA que codificam, né, uma proteína de interesse pode ser inserida no plasmídio, que é aquele fragmento bacteriano. Quando você insere, aí a bactéria ela tem uma modificação, certo? Então ela está modificada. Ao se reproduzirem, lembrando que a reprodução bacteriana ela só se dá de forma assexuada, ok? Então vou colocar aqui para vocês lembrarem. Esses organismos, pessoal, agora modificados, tá? Esses organismos recombinados multiplicam seu DNA com o gene para a produção de medicamento. Pessoal, percebam essa questão. Aqui eu falo que eles estão recombinados. O que acontece? Depois que eu inseri o gene de interesse, que eles foram recombinados, tudo bem? Mas lembrando que reprodução bacteriana sempre se dá de forma assexuada, sempre assexuadamente. Aí vem a letra B. O botulismo e o tétano decorrem da ação de toxinas produzidas por bactérias adquiridas de diferentes formas pelos seres humanos. Como pode ocorrer a contaminação por essas bactérias? Vamos lá. Botulismo, né? Botulismo causado por Clostridium botulino. Vamos dar uma continuidade aqui. Perdão. Olha só. Ocorre por meio da ingestão, de alimentos contendo a toxina botulínica, né, produzida por essa bactéria, especialmente em alimentos enlatados e ou mal conservados. Tudo bem? Agora, o tétano causado pela bactéria Clostridium tetani. O tétano, pessoal, vai ocorrer quando? Olha só. Ocorre quando os esporos do bacilo, tá? É um bacilo aqui no caso, formato de bastãozinho, penetram no corpo através de lesão profunda causada por objeto contaminado. Lembra da aula gravada, pessoal? Vocês devem lembrar um pouquinho da aula gravada. Eu comentei do caso do meu irmão, né? Que ele se acidentou e entrou um prego e ele quase ele correu o risco de desenvolver o tétano, mas graças a Deus ele fez todo o tratamento e tudo mais, e ele estava com a vacina atualizada, então não desenvolveu. Mas quem não lembra, volta lá nas aulas gravadas e dá uma assistida na aula sobre tétano. Belezinha? Tá aí a resposta da questão de número 1, uma questão da Unicamp, tá? Uma questão muito boa, diga-se de passagem. Vamos lá. Pessoal, na questão de número 4, aqui o texto ele fala sobre
várias bactérias que existem no corpo, né? Bactérias benéficas, por exemplo, da microbiota intestinal, fungos que existem no corpo, piolhos que às vezes incomodam, né? Muitas vezes, vermes que às vezes, né? Não é muito interessante ter, porque pode levar a problemas sérios. Então ele fala de várias relações que tem de organismos que nós não conseguimos ver, mas que estão presentes no nosso corpo. Tudo bem? Aí vem a letra A, perguntando bem assim. No texto acima, o autor sugere algumas relações ecológicas interespecíficas, ou seja, relações entre espécies diferentes. Identifique duas delas e caracterize-as. Vamos lá. Primeira delas, parasitismo, né? O parasitismo, ele é caracterizado, pessoal, por uma relação positiva barra, peraí que minha barra não foi, negativa. Ou seja, onde um indivíduo ele sai ganhando e o outro acaba sendo prejudicado. Então, nesse caso, olha só, o parasita, tá? Do parasita, por exemplo, pode ser um piolho, um verme, uma bactéria. Se beneficia do hospedeiro, no caso pode ser o homem, tá bom? E eu vou usar o exemplo aqui no caso do texto, exemplo, o piolho, tá? Piolho e o homem. O piolho acaba utilizando o sangue, se alimenta, retira ali do homem e o homem acaba sendo prejudicado. Tudo bem? Tem outra relação que ele pede, né? Para a gente poder observar. Vamos observar então a outra que tem, que é o comensalismo. Comensalismo, tá, pessoal? É uma relação positiva, zero. O que quer dizer isso? É uma relação, pessoal, onde um indivíduo ele vai ganhar, mas sem prejudicar o outro. Tá? Por exemplo, você está se alimentando e aí você deixou cair alguns restos de comida que não vai te fazer falta. Vem um outro animal e come. Aquilo não vai te fazer falta, aquilo não vai te prejudicar. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou dar o exemplo, no caso do texto, é a interação entre o homem e as bactérias benéficas para o organismo. Exemplo, as bactérias da microbiota intestinal, que inclusive a gente comentou na aula gravada dessa semana, da microbiota intestinal, né? Coloquei um O aqui a mais, que não tem. Pronto, corrigi. Vamos lá para a letra B, de bola. A letra B diz: ao compararmos as bactérias e os outros organismos citados no texto, quanto às suas características celulares básicas, observamos que existem diferenças marcantes. Identifique-as e caracterize os grupos. Pessoal, o texto ele vai falar sobre vermes, sobre fungos, sobre bactérias, e a gente tem que entender algumas coisas. Vamos lá. Bactérias. A bactéria, pessoal, é um organismo, em regra, unicelular, tudo bem? Procarioto. O que quer dizer isso? Ele é desprovido de carioteca, tá? Tem uma célula mais simples, tá? Uma célula mais simples. Além do mais, elas não possuem organelas membranosas e não possuem organelas membranosas. Ou seja, não vai ter mitocôndria, complexo de Golgi e outras, né, organelas mais complexas. Mas ele tem ribossomos, né? O ribossomo é uma organela não membranosa. A bactéria faz síntese proteica. Aí eu vou colocar aqui, ó, demais organismos. Aí no caso ele citou o homem, o piolho, o verme. Esses organismos, eles já são mais complexos. Então a gente já pode colocar aqui, ó, são organismos mais complexos, né? Tem alguns casos aí, fungos que podem ser pluricelulares, unicelulares, o homem que é pluricelular, no caso, o piolho que é pluricelular, certo? Eles são eucariotos, ou seja, eles possuem carioteca, né? Aquela membrana nuclear que fica em volta do núcleo e o material genético fica todo organizado. E além do mais, possuem organelas. Só que aqui tem uma exceção. As organelas que eles possuem são organelas membranosas e
não membranosas. Vamos pegar aqui uma célula mais complexa. Ela vai ter mitocôndria, retículo plasmático, complexo de Golgi e também vai ter o ribossomo, certo? Então, bactéria tem organela? Tem. Ela só não tem uma organela membranosa. Tudo bem? Esse é o gabarito da questão de número 4. Vamos para a questão 6. Diz assim: o lixo gerado nas cidades é uma das maiores agressões ao ambiente e, quando abandonado a céu aberto, ocasiona a reprodução descontrolada de animais vetores de doenças, além de outros problemas ao ecossistema. Problema sério que a gente enfrenta, né, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Vamos para a questão de letra A. Diz assim: explique 2 alternativas para a solução do problema exposto. Poxa, se tem lixo gerado na cidade, o que a gente pode fazer para poder reduzir isso, né? O que a gente pode... qual a nossa ação para poder diminuir isso? Vamos lá. Coleta seletiva do lixo. Ajuda bastante, né? Até em questão na hora de separar e de reciclar. E a própria reciclagem e também a reutilizagem de alguns materiais. Por quê? Pessoal, quando tem a coleta seletiva do lixo e a reciclagem, vai ajudar em algumas coisas. Por exemplo, ajuda na redução, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tá? Redução do volume de lixo, certo? Redução do volume de lixo. Além do mais, uma outra ação que pode ser feita é uma construção, né, ou construções de aterros sanitários adequados, tá, pessoal? De aterros sanitários, pode colocar aí também. E outra, o lixo que não é reciclável, o lixo não reciclável, ele deve, pessoal, ser tratado, vou colocar até em caixa alta, ele deve ser tratado, ele deve ser levado em condições que não afetem o solo, tá? Então, vamos colocar, ele deve ser tratado, em condições que não interfira no solo e nos lençóis freáticos. Tudo bem? Então tá aí a resposta da A. Aí vem a letra B. Apresente 2 ações educativas que possam contribuir para a manutenção da qualidade do ambiente das cidades. A gente já viu aí, ó, promover campanhas de reaproveitamento de objetos. Inclusive tem um programa bem legal no Discovery Home Health, que ele fala menos é demais, né? E ele mostra algumas ações de coisas que parecem que você não vai usar mais e você pode reutilizar e fica excelente, tá bom? E outra coisa é a coleta seletiva do lixo. Ajuda bastante, certo? Letra C. Cite uma doença bacteriana decorrente da falta de saneamento básico das cidades. Explique sua forma de transmissão. Vamos lá. Primeiro, a cólera, tá? A cólera causada pela Vibrio cólera, né? A Vibrio cólera é um vibrião colérico. Ele pode ser... Como é que você pega essa cólera? Olha só. Pela ingestão de água e alimentos contaminados com o vibrião, tá? Geralmente, pessoal, as pessoas que estão com esse vibrião acabam liberando esses vibriões nas fezes. E aí, ao entrar em contato com lugares que não tem saneamento básico, ao entrar em contato, né, com alimentos, com água contaminada com esse vibrião, acaba a pessoa também desenvolvendo essa doença, tá? Que tem como uma característica aquela diarreia chamada de água de arroz, né? Aquela diarreia líquida, esbranquiçada, tá bom? É uma característica bem marcante da cólera. Inclusive tem uma perda muito grande de água, de sais, e tem que fazer uma reposição rápida, tudo bem? Outra doença que vocês podem ter citado ou ter lembrado é a leptospirose, falada pelo professor Marco César nas aulas gravadas. Como é que se dá a transmissão? Olha só, pelo contato, tá? Desculpa, gente. Pelo contato com água
e alimentos contaminados pela urina de ratos, contaminados com a bactéria do gênero Leptospira. Deixa eu aqui, ó, me atualizar. Gênero, nós temos que colocar destacado, né? Então, a bactéria do gênero Leptospira. Um outro exemplo de espécie que a gente tem é a Leptospira interrogans, tá bom? Muita gente colocou no mapa conceitual. Pessoal, muito cuidado quando vocês forem ingerir alguns alimentos, principalmente enlatados, né? Pegar lata de refrigerante, por exemplo, e abrir de uma vez. Às vezes, em alguns depósitos, pode ter alguns ratinhos e urinar nessas latas e você acaba abrindo e ingerindo, é um problema. Então, sempre busque higienizar essas latas antes de qualquer consumo, tá bom? Pessoal, a gente fica aqui, né? Passamos essas questões, tá aqui a nossa correção e fica aqui, ó, o nosso muito obrigado, ok? Dúvidas estamos à disposição via Classroom, ok? Atenciosamente, professor Paulo Henrique de Souza e Marco César. Muito obrigado por ter assistido e por ter acompanhado a correção.